esses caras são gênios. Todo mundo, sem exceção que está aqui nessa sala, não tem ideia do fenômeno sociocultural e econômico que é a internet. Wow, yeah, swear to God I'm with it. I don't see nobody in my lane that's quite go get it like me. Wow, please don't be wasting my time with that business. Who you kidding, man? Yeah. Wow, yeah, swear to God I'm with it. I don't see nobody in my lane that's quite... Show. Maravilha, gente. Então é isso. Cara, eu fico no aguardo do report, dia 25, e qualquer coisa que vocês precisarem, só gritar no nosso grupo. Show. Abraço, Guilherme. Tchau, tchau, cara. Quanta coisa nova rolando. Eu acho que as pessoas se confundem um pouquinho quando elas olham a estratégia. Quando você consome a nossa estratégia, eu acho que você ignora a quantidade de trabalho que rola por trás para garantir que você tem a estratégia correta no lugar, o conteúdo correto, as pessoas certas no time e essa caça incessante por melhorar cada uma das pontas. Isso aqui não é moleza, é trabalho duro pra caralho. E é por isso que eu falo que assim, tem muita gente confusa que consome o conteúdo e acha que não dá trabalho, acha que não existe talento, acha que não existe uma puta de uma equipe dedicada de pessoas talentosas por trás. A internet ela deixou de ser uma arbitragem de que qualquer um cresce ali, ressurge e consegue ficar milionário há muito tempo já. Isso aqui já é um nível um pouco mais maduro de digital e só se sobressai se você for bom. As pessoas se confundem, na boa, João, isso me dá uma raiva. As pessoas olham o Whindersson Nunes, elas olham o Felipe Neto e elas falam, caralho, qualquer imbecil consegue crescer um negócio digital hoje em dia, olha isso. Cara, esses caras são gênios do nicho deles. Gênios. Assim, você pode não consumir e não gostar do conteúdo que eles colocam pra fora, mas aquele conteúdo, e eu conheço as pessoas por trás dos projetos, tá? Aquele conteúdo é uma engenharia reversa exata do que a juventude quer consumir hoje em dia para maximizar o watch time, para maximizar o número de inscritos, para maximizar a quantidade de publicidade que eles conseguem colocar ali dentro. Poucas coisas hoje em dia são tão profissionais quanto esses projetos de conteúdo de várias das pessoas que você acha que deu sorte para construir o que eles têm hoje. Então, ajusta a sua perspectiva, porque isso aqui é trabalho, isso aqui exige profissionalismo extremo. E eu tenho certeza que vários de vocês, quando consomem só a ponta do vídeo do Felipe Neto, só a ponta do vídeo do Cossielo, só a ponta do vídeo da Kéfera, vocês acham que aquilo ali é sorte. E sorte não tem nada. Fala galera, vocês estão vendo essa quantidade de gente enorme marcando o nosso podcast aí. Sabe que elas estão fazendo isso? Porque eu estou respondendo um por um das pessoas que posta o podcast aqui nos stories. Então se você está ouvindo também, não esquece de marcar. E se você não conhece ainda a versão revisada do nosso podcast, vou deixar o link aqui. Escolhe a tua plataforma favorita e tira um print e posta no stories. Eu estou respondendo pessoa por pessoa. Quero te ver lá, hein? Now you wanna love me, I see the way you think. You're all about you. And that's cool, you do you. But me, I've been... Mas o que aconteceu recentemente, e essa é a maior oportunidade que existe hoje em dia, tem um aspecto de comunicação que é o que diferencia as grandes marcas e as grandes empresas das empresas pequenas, médias e que não são tão representativas, que é marca. E a maneira como você constrói marca é investindo em branding. O que o digital fez nos últimos 10, 15 anos foi que ele democratizou a capacidade de fazer branding. Se você volta 10, 15 anos atrás, um negócio pequeno, a floricultura local, o cara que tem uma empresa de 5 funcionários, 10 funcionários, ele não conseguia investir em branding. Branding era um tipo de ativação e um tipo de estratégia de comunicação que era quase que exclusiva dos grandes negócios. E o que as plataformas sociais da internet abriram a porteira e tiraram a pessoa do meio do caminho foi a possibilidade de fazer branding em escala. Então, assim,
o que acontece hoje em dia não é que o poder tá igual, porque, pô, a Coca-Cola, óbvio que vai ter mais poder e mais orçamento para promover qualquer coisa que ela queira do que alguém que inventa, porra, uma soda local com uma fórmula local, assim como a Heineken vai ter mais poder do que a cerveja artesanal do fulano da esquina. Então, mas o que aconteceu é que agora o fulano da esquina, na palma da mão dele, ele tem a capacidade de produzir vídeos, fotos e textos e alcançar a audiência dele, que no passado, para ele produzir, custariam dezenas de milhões de reais. Essa é a diferença, porque ele precisaria ter uma estrutura de produção robusta, precisaria ter acesso aos meios de comunicação, aos grandes veículos, e cada inserção daquela custava uma fortuna. Só que hoje em dia, ele consegue colocar 5, 10, 15, 20 pratas e ter a distribuição geolocalizada em torno dele e competir naquele micro nicho onde ele está com aquele gigante que eventualmente está olhando com uma abordagem nacional. Então o que aconteceu foi a democratização da capacidade de se comunicar. Mas é irrazoável a gente tentar dizer que esse cara tem tanto poder quanto uma grande marca, isso não é verdade, mas o que ele consegue é competir no microcosmo dele com aquela grande marca. E isso tem mudado muito as dinâmicas. E digo mais, porque se tem uma coisa que está acontecendo ao longo da maturação é uma palavra horrível, se tem uma coisa que está acontecendo ao longo do ganho de maturidade do digital, é o seguinte, é que a comunicação está cada vez menos sendo aceita de forma unilateral. Então as pessoas exigem que as marcas se comuniquem com uma abordagem 1 para 1. Você tem aí diversas empresas investindo pra caramba, não em automação do atendimento, mas em humanização do atendimento. E nas redes sociais, nas plataformas de comunicação é a mesma coisa. Se a sua marca entra nas conversas sobre o seu tema e responde às pessoas e puxa assunto, isso tem um retorno desproporcional. E as grandes marcas, muitas vezes, não têm condição de fazer isso com toda a sua base. Ou até tem condição, mas não alocam os recursos para tal. Mas o cara que tem a cervejaria no Itaim, na Barra da Tijuca, e serve aqueles bares ali, esse cara pode sim investir 2, 3 horas do dia dele respondendo todo mundo que segue a marca dele, respondendo todo mundo que manda mensagem, todo mundo que marca a cerveja dele. E aí ele passa a ter uma vantagem grande em relação às grandes marcas. Então é esse um pouco do shift que a gente está vendo com o digital hoje em dia. Porque a gente passou uma época onde, o açougueiro que servia o seu avô, ele conhecia o nome do seu avô, sabia quais eram os nomes dos filhos e tinha um relacionamento muito grande e aquilo ali movia a lealdade entre o seu avô e o açougueiro. A gente depois passou por um período onde os grandes negócios formaram conglomerados e dominaram esses mercados com uma comunicação unilateral e por conta de preço, por conta de escala, ganharam a maioria dos nichos. E agora a gente está tendo uma redemocratização dos negócios, que as redes sociais e a internet devolveram para esses pequenos a capacidade de ter um relacionamento muito mais próximo, que move lealdade, que move compra, que move resultado. Então é um pouco isso que a internet fez e tem feito, que tem mudado fundamentalmente os negócios. Hoje em dia é muito mais viável você empreender em crescer um negócio do que há 20 anos atrás. Please don't be wasting my time with that business. Who you kidding, man? Yeah. I don't see a reason they should be hating the way that I'm making a way. They don't see all of the stress and the problems I deal with like every day.